Olá, tudo bem? Começaremos agora o vídeo 3 de 3 sobre o valor RMS ou valor eficaz. Se você não assistiu ainda os vídeos 1 de 3 e 2 de 3 sobre esse mesmo assunto, eu acho muito conveniente que você os assista, pois isso irá facilitar bastante o acompanhamento dessa aula. Nesse vídeo nós iremos mostrar como calcular o valor RMS pelo método analítico. Nós já fizemos no vídeo anterior o cálculo do valor RMS pelo método gráfico, porém foi uma demonstração sem usar expressões matemáticas, foi mais uma dedução a partir de um gráfico, né? Mas isso é válido, porém, para a gente ter uma forma mais sucinta e mais fácil de utilizar, nós precisamos fazer isso com o método analítico. Para demonstrar essa fórmula, nós precisaremos mostrar alguns conceitos como identidade trigonométrica, integral da função seno, conceitos de velocidade angular e radiano, a formação do gráfico de uma função senoidal, dentre outros, né, que nós vamos mostrar aqui, são assuntos necessários para que a gente possa entender perfeitamente essa aula. E aí nós começamos justamente a nossa ideia nesse vídeo, é mostrar de onde vem essa expressão. Como eu já citei antes, a maioria das demonstrações que surgem por aí, elas partem desse ponto, elas já mostram essa expressão e desenvolvem essa expressão para encontrar a relação entre o valor RMS, ou eficaz, e o valor de pico da forma de onda. No nosso exemplo aqui, nós vamos usar sempre o valor de tensão, né? Nós vamos usar uma senoide. O que nós vamos fazer aqui, principalmente, é demonstrar essa fórmula, além do método analítico, nós vamos demonstrar de onde surgiu essa fórmula. E aqui nós começamos explicando o significado dessa fórmula. Então, o RMS ele significa Root Mean Square, ou seja, raiz média quadrática. E aqui estão os termos que justificam isso. Quadrática é porque a gente vai elevar as tensões instantâneas num determinado intervalo de tempo, que é esse período aqui de 0 a t. A gente vai calcular essas tensões em determinados pontos, depois vai somar esses pontos, vai levar esses pontos ao quadrado e vai somar esses quadrados. É isso que representa esse square, quer dizer, quadrática, é a tensão quadrática aqui, dessa integral. E como eu estou fazendo isso no intervalo de tempo definido, ou seja, é uma integral definida que vai de 0 até t, então com isso eu estou somando essas tensões instantâneas. Lembrando que sempre que aparece esse v de t, significa que esse valor é instantâneo. Eu estou calculando isso em determinados momentos específicos de tempo. Então isso aqui é a tensão instantânea. Uma vez que eu somei esses quadrados através dessa integral, eu vou calcular a média, que é de onde sai o termo min, que é eu dividir isso aqui pelo período, já que eu fiz esse somatório nesse período aqui, para eu encontrar a média desse valor, eu divido pelo período, que é o mesmo que eu multiplicar por 1 sobre t. Na verdade, esse t foi tirado aqui da fórmula, era tudo isso aqui dividido por t. Como t é uma constante, nós tiramos ele para fora da integral. E o root, que é a raiz quadrada, que é a raiz, né, no caso aqui é a raiz quadrada, é a raiz quadrada de tudo isso aqui. Tá? Então, daí a fórmula e o nome RMS ou valor eficaz ou valor efetivo, como também se costuma chamar. Tá? Então, nós vamos agora desenvolver isso aí. Bom, e aí nós vamos começar mostrando a expressão genérica. A expressão genérica é x eficaz é igual a raiz quadrada de 1 sobre t, integral de 0 a t, de x de t ao quadrado dt. Logicamente que isso aqui é uma forma que pode ser usado para função, para tensão, para corrente, por exemplo, como a gente vai mostrar aqui. No nosso exemplo, por sinal, a gente vai usar tensão. Então, o nosso x de t na nossa demonstração vai ser o v de t, que é o v de p, que é a tensão de pico. Eu vou, para evitar estar chamando sempre tensão de pico, eu vou sempre chamar v de p. Esse v de p é a tensão de pico, que eu vou explicar a seguir quem é essa tensão de pico. Seno de ômega t dt. E ômega t eu já comentei, mas vou detalhar mais um pouco. Ômega t, na verdade, é um ângulo em radianos, porque ômega é a velocidade angular
em radianos por segundo e o t é o tempo em segundo. Portanto, a expressão ômega-t é um ângulo em radianos. Então, na verdade, eu estou calculando, pegando a tensão de pico, multiplicando pelo seno desse ângulo em radianos e derivando em relação ao tempo. Eu também tenho essa mesma expressão para a corrente. Tá? É o mesmo processo. A corrente instantânea ela é dada por I de pico seno de ômega-t dt, tá? Que é o que está dentro dessa expressão. O que está aqui é isso aqui. Tá? Isso aqui é o I de t ou o V de t. Nós vamos trabalhar com o V de t. Só que para a gente fazer essa demonstração, a gente vai precisar mostrar uns conceitos aqui, como por exemplo, essa identidade trigonométrica, né, que ela vai ser necessária aí na nossa demonstração adiante. Como dá para se perceber, como essa função aqui é ao quadrado, e nós vimos que isso aqui vai ser substituído pelo seno, então vai aparecer a função seno ao quadrado. Então nós temos uma identidade trigonométrica que nos diz o seguinte: o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então nós já definimos essa identidade trigonométrica para quando a gente for resolver essa equação, essa integral geral aqui, eu não vou mais precisar estar demonstrando isso. Isso já está mostrado aqui. Que, aliás, não é aqui que eu estou demonstrando. Isso já é uma demonstração que já foi feita anteriormente e que já existe em tabelas de identidade trigonométrica, você vai encontrar lá. Então, já estou definindo ela aqui para facilitar a nossa vida. Em seguida também, eu vou mostrar o que é que nós vamos precisar também, porque no final das contas, depois essa expressão vai ficar com um cosseno aqui, nós vamos fazer a integral de um cosseno, e a integral de um cosseno de x ela é igual a seno de x. Então, lá na frente também a gente vai simplificar. Quando aparecer a integral do seno do cosseno de x, nós já sabemos que é seno de x. Isso é um outro conceito. Depois, nós temos também o seguinte que é importante. A velocidade angular, como eu falei aqui, eu mostrei que nessa fórmula aqui, ômega-t é um ângulo, porque ômega é a velocidade em radiano por segundo, e t é o tempo em segundos. Então, o ômega ele é dado por 2πf, que numa frequência de 60 Hz, que é o nosso caso, nós vamos trabalhar sempre com essa frequência de 60 Hz, esse 2πf corresponde a 377 radianos por segundo. Então, é 2 vezes π vezes a frequência de 60 Hz, isso dá 377 radianos por segundo. E como nós sabemos que a frequência é o inverso do período, se eu substituir esse f aqui por 1 sobre t, no final das contas eu posso dizer que minha velocidade em radianos por segundo ela é dada por 2π dividido pelo período, ou seja, 2π sobre t. Isso também é uma informação útil que a gente vai usar. Bom, e nós vamos mostrar aqui, fazer uma introdução para depois a gente explicar como surge a senoide, né? Porque nós falamos em movimento circular, por exemplo, a velocidade angular ela está associada a um movimento angular, a um movimento circular. E a senoide, aparentemente, ela não é um movimento circular, pelo menos visualmente, mas na verdade é. E é isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Nós vamos fazer aqui, nós estamos mostrando nessa figura, uma conexão entre um gerador, no caso aqui um gerador de dois polos, que é, na verdade, um gerador de dois polos, né, que é um par de polos. Claro que o gerador tem que ter no mínimo dois polos, tem que ter no mínimo um par de polos, que são dois polos. E o que a gente está mostrando aqui é a associação entre a parte mecânica desse gerador, no caso aqui o rotor, o círculo que nós vamos trabalhar com ele e traçar a nossa senoide, o nosso gráfico da senoide. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos dividir esse círculo aqui em 360 graus e vamos fazer as divisões de 30 em 30 graus. E do mesmo modo nós vamos traçar essa reta aqui com 360 graus. Só que aqui nós estamos mostrando em π radianos. Então nós estamos começando com 0, depois π sobre 2, que é 90 graus. Depois marcamos π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270 ou menos 90 graus, e 2π, que é 360 graus. Então nós traçamos essa reta aqui e fazemos essa mesma escala de forma circular, que é uma escala mecânica. Tá? Nessa figura eu quero lembrar o seguinte: embora o nosso gerador, né, lembrando também que esse gerador pode estar a centenas de quilômetros de distância
da nossa tomada, da nossa indústria. E lá, se a gente botar um osciloscópio, a gente vai ver exatamente essa forma de onda e que, em princípio, ela não é, ou não parece muito ser um movimento circular, mas isso é o resultado de um movimento circular. E nós vamos mostrar por que isso acontece. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que para pequenos geradores, geralmente eles são feitos com ímãs permanentes, onde você tem um polo norte e um polo sul, e quem está girando aqui é o que nós podemos chamar de estator, é onde estão as bobinas que vão, no caso aqui é um rotor, é um gerador monofásico, então essas fases aqui é que vão alimentar o nosso sistema, é ela que vai para a nossa tomada. Porém, em geradores de alta potência, seria impraticável você sair com altas potências aqui, através de escovas e anéis coletores. Então seria impraticável fazer isso. Então o que é que se faz nas grandes usinas? A gente coloca os polos no rotor e o estator é a parte fixa. Aqui seria o estator, em tese, e aqui seria o rotor. Então meu polo norte e meu polo sul estaria aqui, girando, né? Como a nossa máquina lá é circular, ele estaria girando aqui no sentido anti-horário e a gente estaria fazendo com que houvesse uma variação dessa bobina em relação ao campo magnético, que é o princípio da indução eletromagnética de Faraday, que é isso que justifica a formação da corrente alternada, né? E de tudo mais que a gente tem, transformadores, indutores, geradores, tudo é formado a partir desse princípio da lei da indução eletromagnética de Faraday. E só lembro a vocês que eu também tenho um vídeo aí, esse eu não sei se está disponibilizado gratuitamente, mas eu tenho no curso um vídeo sobre a lei de Lenz, a lei de Faraday e a lei de Lenz, que explica exatamente como é que a tensão é gerada. Mas ela é gerada, em princípio, de forma simples nesse formato aqui. Aí na frente a gente vai ver que a nossa fórmula ela vai aparecer com um ângulo θ lá, que lá eu estou chamando de φ, mas é indiferente. O que importa é dizer que há um ângulo. E esse ângulo, na verdade, ele se refere aonde a senoide está começando. E a senoide vai começar, digamos, se essa bobina do rotor estivesse na pulsão horizontal, então minha senoide estaria começando aqui no zero. Porém, se ela está com um ângulo θ qualquer, é como se minha senoide estivesse começando aqui. Então, quando eu começo na minha referência zero, o ângulo φ na verdade não existe, e o ângulo θ e φ na minha expressão seguinte, ele não existe, e a minha senoide começaria no zero. Isso eu vou mostrar mais na frente. A gente observa também que isso aqui tem tudo a ver com a inclinação do meu rotor. Tá? Então ele está num determinado ângulo, com uma determinada posição, um ângulo mecânico, mas que ele coincide com um ângulo elétrico aqui nesse círculo e também na senoide. Então é dessa forma que a gente vai mostrar como é que uma senoide é calculada. Então vamos para a figura seguinte, tendo em mente que na figura seguinte nós só vamos trabalhar com esse círculo e com esse gráfico da senoide, mas sabendo que isso se origina lá no gerador, né? Nós sabemos que a maioria das máquinas elétricas, elas são, a maioria dos geradores, eles são circulares, tá? Então, eles têm movimento circular. Daí porque sempre é usado, em geral, a velocidade em radianos, que é uma velocidade é uma unidade mais adequada para você calcular ângulo para movimentos circulares. Tá? Então, nós não mostraremos mais essa figura, mas sabendo que isso aqui se origina justamente no movimento circular de um rotor, de uma máquina elétrica. É claro que pode ter um caso ou outro em que não é dessa forma, mas com certeza a maioria esmagadora das máquinas, dos geradores, das máquinas elétricas que geram energia, e as que consomem também, como os motores, elas são máquinas rotativas. Elas são máquinas com movimentos circulares. Bom, e aí nós vamos fazer alguns esclarecimentos para que facilite aí o entendimento a seguir. Considerando que essa minha frequência aqui ela é de 60 Hz, e aí eu vou explicar o que é 60 Hz. Aqui, como a máquina é de dois polos, então se eu sair aqui da origem e eu fizer um giro completo e voltar para a origem, eu completei exatamente esse ciclo aqui. Eu saí de zero e fui até 360 graus, ou então de 0 a 2π. Isso aqui se chama um ciclo completo, né? Quando eu fiz a senoide positiva, a negativa, eu completei um ciclo. Para eu ter uma frequência de 60 Hz, é preciso que isso aqui ocorra 60 vezes em um segundo.
E aí, se eu tiver essa repetição 60 vezes em 1 segundo, eu tenho uma frequência de 60 Hz. Por exemplo, esse gerador precisaria girar 60 vezes em 1 segundo para que ele gerasse uma frequência de 60 Hz. E claro que para isso acontecer, como a máquina é de 2 polos, a velocidade desse gerador teria que ser 3.600 RPM, né, que é rotação por minuto. Eu não vou mostrar a fórmula aqui, porque eu já mostro em outros vídeos que eu tenho sobre transformador, sobre a lei de Lenz e a lei de Faraday, por exemplo. Então não vou detalhar isso aqui. Mas o fato é que para uma máquina de 2 polos gerar uma frequência de 60 Hz, ela precisa girar com a velocidade de 3.600 rotações por minuto, ou RPM. Sim, e ainda prosseguindo com isso, eu estou dizendo o seguinte: se minha frequência é de 60 Hz, quanto é que vale a minha velocidade angular? Se minha frequência é de 60 Hz e o meu período é de 2π, então se eu multiplicar 2π por 60, eu vou ter exatamente 377 radianos por segundo. E ainda, prosseguindo com isso aqui, no nosso exemplo aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui seja de 30 graus, eu também posso encontrar o tempo em segundo correspondente a esse deslocamento de 30 graus que o rotor. Porque enquanto o grau aqui ele é mecânico, tá? Embora que leve um tempo para isso acontecer em função da velocidade do rotor, então ele aqui é um ângulo mecânico, digamos que ele seja 30 graus. Mas nessa reta aqui, ele é um ângulo ou em radianos ou em graus, onde ele acontece aqui. E nós traçamos essa reta, onde nós colocamos esses pontos específicos aqui. Então, para que haja esse deslocamento aqui, o tempo para que isso aconteça numa frequência de 60 Hz e numa máquina de 2 polos, ele é de 1,3888 milissegundos, ou então 0,0013888 segundos. E por que eu coloco dessa forma? É porque quando eu estou calculando, por exemplo, qualquer relação da velocidade angular com a frequência, com o tempo, né? Então eu uso segundos e não milissegundos. A gente usa milissegundos, que é uma forma mais adequada da gente mostrar a ordem de grandeza. Por exemplo, 30 graus equivale a aproximadamente 1,4 milissegundos. Mas para efeito de fórmulas, eu devo usar segundos, e portanto, 1,388 milissegundos é exatamente 0,01388 segundos, que é o que eu vou usar nas fórmulas. Bom, e prosseguindo aqui, eu ainda posso provar isso que eu falei, que é o seguinte: ômega-t, como eu disse, é um ângulo. Por quê? Porque é uma velocidade que é dada em radianos por segundo, multiplicado pelo tempo em segundo. Daí porque a importância de a gente mostrar esse tempo em segundo. Milissegundos é uma questão mais para visualizar, mas para efeito de cálculo eu devo usar segundos. Quando eu multiplico a velocidade de 377 radianos por segundo pelo valor em segundos, que é isso aqui, é o equivalente a esse ângulo de 30 graus que a gente disse aqui, esse meu ângulo em radiano ele é exatamente 0,5235 radianos. No meu vídeo lá da lei de Lenz, eu tenho um vídeo também sobre radianos, o que é radianos, o que é velocidade angular, e lá eu mostro que um radiano ele é aproximadamente 57 graus. E aqui a gente está mostrando que 30 graus, né, nessa velocidade aqui, 30 graus para a gente aqui representa menos de um pouquinho mais do que meio radiano. Tá? Essa é a explicação do ômega-t. E veja que para um ciclo, que, como eu disse, se a frequência é de 60 Hz, e eu sei que uma frequência de 60 Hz, eu preciso que esse ciclo se repita 60 vezes por segundo. Se eu quiser saber quanto vale em segundo um ciclo, é só dividir 1 sobre 60, 1 por 60. E o tempo vai ser exatamente 16,66 milissegundos, que mais uma vez eu represento em segundos para facilitar meus cálculos. Então, eu digo que para 2π, o tempo necessário para que esse rotor ele faça um giro completo aqui é de 16,66 milissegundos ou 0,016666 segundos. Quando eu multiplico minha velocidade angular por esse tempo, no período de 2π, num ciclo, ele vai dar exatamente 2π radianos, que é o ângulo, como eu disse, dado em radianos. Eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele é 360 graus ou 2π. Isso numa velocidade de 377 radianos por segundo. E complementando, nós vamos fazer alguns comentários, já que nós falamos aqui de vetores, e também vamos falar de fasores aí na frente, nós vamos dar essa definição aqui. Embora os termos vetores e fasores sejam usados para descrever uma linha rotativa,
que possui magnitude e direção, a principal diferença entre os dois é que a magnitude dos vetores é o valor de pico da senoide, enquanto a magnitude dos fasores é o valor eficaz da senoide. Então vamos explicar isso. Na verdade, a gente fazendo essa analogia mecânica, do mesmo modo que isso aqui é um círculo de 360 graus, aqui também. E se você partir do eixo até a borda desse círculo, você vai ver que esse fasor ele é igual em todos os pontos. É por isso que nós temos um círculo. E esse valor aqui é o valor de pico, é o que nós chamamos de valor máximo da tensão. Porém, quando a gente vai traçar a senoide, o valor que nós calculamos é um valor instantâneo. Portanto, ele vai ser diferente, a depender do ponto, da posição do ângulo que ele esteja em relação a essa referência. No caso aqui, esse ângulo aqui, vamos supor que fosse 30 graus. Então, uma vez que eu tracei uma escala aqui nesse eixo, quando eu chegar com o meu fasor nessa posição aqui, o meu vetor, nessa posição, que eu traço ele aqui, e eu encontro esse ângulo θ, que eu vou dizer que seja 30 graus, esse ângulo θ que eu estou dizendo que é 30 graus, então aqui eu marco o meu primeiro ponto na minha senoide. Então é dessa forma que eu encontro esse meu ponto aqui nesse gráfico. E se eu continuar girando esse fasor e congelando ele em alguns pontos, e traçando o ponto e pegando o ângulo correspondente, eu acabo traçando essa senoide. Mas isso eu vou mostrar com mais detalhe aí na frente. Tá? Então não vou detalhar muito agora, porque tem uma figura aí que é mais interessante para a gente mostrar isso. Pronto, eu estou repetindo aqui as duas fórmulas, embora que eu só vou usar a fórmula de tensão. E aquilo que nós mostramos aí atrás, ele representa exatamente isso aqui. Ou seja, a minha tensão, que é aquele ponto da senoide que nós mostramos, a minha tensão instantânea, em qualquer ponto ali, em qualquer instante de tempo, ela vai ser o valor de pico, que é aquele fasor que eu mostrei, que ele vai da origem até a borda do círculo, né? Então, vai ser aquele valor de pico multiplicado pelo seno do ângulo em radianos, que é o ômega-t dt. Aqui é a mesma expressão para a corrente, mas eu não vou utilizar a corrente. Poderia ser utilizado, mas para efeito de demonstração dá no mesmo, porque o processo é o mesmo, eu vou mostrar apenas com tensão. Então, essa figura aqui é o que vai nos mostrar como a gente calcula uma senoide. Então, imagine o seguinte. Imagine que o meu rotor está na horizontal. Eu tenho um campo magnético aqui e o meu rotor ele está na horizontal ou perpendicular ao campo magnético. Tá? A normal da minha bobina está normal ao campo magnético. Portanto, ele está a 0 graus. Se ele está a 0 graus, a tensão gerada é zero. Então, nesse ponto aqui. Então, eu começo a girar esse fasor e congelo ele aqui em 30 graus. Como eu tracei a minha escala de 0 a 360, ou também, se quiser, na escala de 0 a 2π, nesse eixo aqui, então eu tenho os pontos correspondentes aqui. Eu peguei esse valor aqui, que eu chamei 360, dividi de tal forma que, do mesmo modo que eu dividi isso aqui de 30 em 30 graus, mecanicamente, ou então nesse círculo aqui, que é o que acontece lá no meu gerador, eu também tracei uma reta aqui com essa mesma escala. Então, na hora que eu congelo o meu vetor nesse ponto aqui e faço uma linha reta para cá e faço ele coincidir com esse ângulo, por exemplo, de 30 graus, eu vou ter justamente um ponto de tensão nessa senoide, que é o cálculo da tensão, que é o quê? É o meu valor de pico multiplicado pelo seno desse ângulo. Veja que esse aqui é o valor de pico, mas o que eu estou medindo é o valor da tensão nesse eixo aqui. Tá? Então, ele vai ser uma projeção nesse eixo. Então, vai ser esse valor de pico multiplicado pelo seno desse ângulo. Isso é lá da trigonometria, que eu não vou, né, entrar em detalhe, mas que vocês devem saber disso. Então, se eu quero saber o cateto, isso aqui é um triângulo, se eu quero saber o cateto desse triângulo, eu multiplico a hipotenusa pelo seno desse ângulo aqui, entre o cateto e a hipotenusa. Então, o produto da tensão de pico pelo seno desse ângulo, lembrando mais uma vez que ômega-t é um ângulo, porque o ômega é uma velocidade angular e t é o tempo, e lembrando ainda que o tempo tem que ser em segundos. Então, quando eu faço esse produto do valor de pico, que eu vou chamar agora de valor de pico, ou VP, né, já que eu estou tratando de tensão, multiplicado por esse ângulo aqui, eu encontro um valor de tensão instantânea aqui nesse ponto para 30 graus. E do mesmo modo que eu digo que essa abertura aqui, esse ângulo aqui é um ômega-t, que é 30 graus, isso aqui também é ômega-t. Em seguida, eu continuo girando esse vetor
e congelo ele em 60 graus. Se eu traçar essa linha de 60 graus e encontrar com 60 graus dessa linha horizontal, eu vou marcar o segundo ponto aqui, de tensão. Do mesmo modo, se eu continuo girando e meu vetor, eu congelo ele em 90 graus, quando eu traçar essa reta aqui e traçar a reta de 90 graus que está nessa escala, eu vou encontrar essa amplitude máxima, que é justamente o produto desse vetor máximo, vetor de pico que está nessa posição, pelo seno de ômega t. Só que nessa posição, ômega t é 90 graus, tá? Como está marcado aqui, ó. E se você olhar aqui também, se eu girar isso aqui, eu estaria com 90 graus. E nós sabemos que o seno de 90 graus, ele é 1. Portanto, esse é o único momento em que o meu valor instantâneo ele é igual ao meu valor de pico. Por quê? Porque o seno de 90 graus é 1. Aí observe o seguinte detalhe. Nessa fórmula aqui eu tenho que o valor instantâneo ele é igual ao valor de pico, ou valor máximo, amplitude instantânea é igual à amplitude máxima, multiplicada pelo seno de ômega t mais φ. Mas eu já comentei ali atrás que o φ é um defasamento caso a minha senoide não tivesse começado, o meu sistema não tivesse começado na origem. Vamos supor que na hora que eu liguei minha máquina, o meu rotor não estava exatamente aqui na posição 0. Ele estava na posição de 30 graus, por exemplo. Então ele começou a girar daqui. Então a minha referência não seria 0, seria 30 graus. Então eu deveria usar ômega t mais 30. Mas como no nosso exemplo aqui nós estamos começando do 0, eu estou admitindo que o fasor começou aqui. Ele está aqui agora porque eu já girei e congelei ele nessa posição. Porém, ele na verdade, nós iniciamos com ele daqui. Dessa forma, eu não tenho esse ângulo φ, ele é 0. Então minha expressão ela se resume simplesmente a essa expressão de cima aqui, que a tensão instantânea ela é igual ao valor de pico seno de ômega t dt. Então daí explica por que esse φ não é considerado aqui. E aí vamos considerar que eu continuo girando o meu fasor e sempre mentalize que quem está girando na verdade é o meu rotor lá na minha usina e correspondentemente eu estou obtendo isso aqui, digamos, na minha tomada da minha casa, na minha indústria, eu estou obtendo esse resultado. Então quando o meu rotor lá girou 90 graus, que ficou em paralelo com o campo magnético, quer dizer, ficou 90 graus no campo magnético, em relação a normal dele ficou a 90 graus do campo magnético, que aí é outro detalhe também que está lá no meu vídeo sobre a lei de Faraday. Então, quando o rotor chegou nessa posição, o meu vetor também está nessa posição, e foi quando eu encontrei a minha tensão máxima aqui, a minha amplitude máxima. E se eu continuar girando, quando ele chegar aqui em 120 graus, eu congelo ele novamente. E aí observe o detalhe. Como isso aqui, esse eixo aqui, o que eu estou calculando aqui é cosseno, isso aqui, desculpa, isso aqui é o seno, então esse ângulo de 60, ele tem o mesmo seno que o ângulo de 120, o mesmo valor. Se eu estivesse tratando de cosseno, o valor aqui seria igual, porém negativo. Mas como eu estou tratando de seno, o seno de 60 é igual ao seno de 120. Portanto, esse ponto aqui, de 120 graus, ele é o mesmo valor de 60 nessa reta, só que o detalhe agora é que ele não vai coincidir com 60 nesse eixo, ele vai coincidir com 120. Tá? Então ele vai dar um valor de tensão que é igual a esse, porém ele já está decaindo, ele está do outro lado do pico dessa senoide. E prosseguindo com esse raciocínio, quando eu girar meu fasor novamente, ou seja, meu rotor continua girando, e esse meu fasor aqui também. Quando ele chega a 150 graus, eu faço a mesma coisa, eu congelo ele aqui, traço ele para cá e vou buscar os 150 graus nessa reta e marco esse ponto aqui. Observa que a partir desse ponto ele começa a decair, porém, um valor simétrico. O valor que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado. E quando ele chega a 180 graus aqui, o fasor chega a 180 graus aqui, que eu traçar ele aqui, ele vai chegar a 180 e minha tensão é 0, como foi aqui no começo. A minha tensão é 0. Veja que a partir desse ponto, o meu rotor agora inverte. Vamos supor que eu estou tratando aqui do polo norte. Esse é o polo norte da minha bobina lá, né, do meu eletroímã. Tem um polo norte e um polo sul. Eu estou considerando uma marca de 2 polos. E vamos dizer que isso aqui era o polo norte. Quando ele fez esse giro todinho que ele chegou aqui, nós traçamos essa senoide, o lado positivo da senoide. Porém, agora esse polo norte começa a girar no outro lado agora, no sentido inverso. Ele continua girando no sentido anti-horário, só que agora ele mudou de lado. Eu agora fui de 180 para 210, e quando eu traço essa linha 210, que vou encontrar a linha de 210 aqui, eu encontrei esse ponto de tensão, que é igual ao ponto de 30, porém, como o seno de 210
ele é igual a menos o seno de 30, ou seja, ele é negativo, então eu vou ter um ponto negativo aqui. Se eu continuo girando e vou para 240, acontece a mesma coisa. Quando eu alinhar com 240, eu vou ter também esse valor agora, só que negativo. E continuando com mais um giro de mais 30 graus, eu chego a 270, que é a mesma coisa de menos 90. E se eu traçar ele, chegar aqui e coincidir com o menos 90 ou 270 daqui, eu vou ter o meu valor máximo, o meu pico negativo. E por que negativo? Porque o seno de menos 90 ele é igual a menos 1. Então eu obtenho um seno negativo dessa minha senoide. E prosseguindo, para esse lado de cá, agora quando eu vou para 300, 330, até chegar em 360, o zero é o mesmo processo até eu fechar o ciclo. Então, dessa forma é que eu traço a minha senoide, tá? A partir desse vetor rotativo, que é uma representação da rotação mecânica do meu rotor, da minha máquina, que pode estar a 100, 200 km de distância. É isso que está acontecendo aqui. E, para não esquecer, né, isso aqui é uma onda senoidal no domínio do tempo, que a gente está mostrando aqui. E para não esquecer, eu lembro mais uma vez que isso aqui é um ciclo, e para que eu tenha uma frequência de 60 Hz, é preciso que isso aqui se repita 60 vezes em um segundo. E como eu disse, essa demonstração que a gente fez aqui foi para uma máquina de 2 polos. Naturalmente, que essa máquina fosse, se ela fosse de 4 polos, isso aqui, o que ia acontecer num giro completo da máquina, é que eu ia ter 2 ciclos e não apenas um. Se essa máquina, se eu aí dobrasse novamente e colocasse, ao invés de 4, colocasse 8 polos, eu ia ter 4 ciclos em apenas um giro da máquina. Tá? Mas a frequência não iria alterar. O que estava alterando era a velocidade da máquina e eu estaria, digamos assim, gerando com uma velocidade maior. Só quero lembrar que máquina de 2 polos, geralmente de poucos polos, são máquinas usadas em sistemas onde a velocidade é muito rápida, como máquinas a vapor, por exemplo. Tá? Para máquinas hidrelétricas, por exemplo, a rotação ela não é uma rotação muito alta, e aí a máquina tem que ter um grande número de polos para poder ela gerar a frequência de 60 Hz. Só para citar um exemplo que eu estou me lembrando agora, uma máquina cuja velocidade, cujo RPM, enquanto que essa daqui é 3.600, a máquina de 2 polos, ela tem 3.600 rotações por minuto. Numa máquina de 64 polos, essa rotação é de aproximadamente 109 RPMs. E por que isso é feito assim? Porque como nas hidrelétricas, a rotação da máquina ela não é muito alta, aí você precisa de uma máquina com um grande número de polos para você gerar aquela sua frequência de 60 Hz, por exemplo. E para a gente não esquecer, vou lembrar mais uma vez o que eu já disse lá atrás, e numa frequência de 60 Hz, a velocidade angular, essa velocidade angular aqui, ela é 377 radianos por segundo. Nós mostramos também que nesse exemplo de 30 graus, esse ômega T é os 30 graus, que é os mesmos 30 graus mecânicos, né, correspondentemente ao meu rotor, lá na usina. Esse tempo aqui é de aproximadamente 1,4 segundos, ou 0,0013888 segundos. Tá? E o ômega T aqui nesse período completo, ele vai dar, quer dizer, nos 30 graus isso aqui daria 0,5, aproximadamente 0,5 radiano, e no ciclo completo isso aqui daria 2π radianos. Bom, e para a gente começar agora a explicar a fórmula, né, do valor eficaz, nós vamos repetir uma coisa que nós já fizemos na analogia lá do primeiro vídeo, e nós vamos repetir aqui para que a gente não se distancie daquela informação. O que é que nós dizemos aqui? O valor eficaz, ou efetivo, né? O efetivo é porque ele efetivamente ele realiza um determinado trabalho. Então, o valor eficaz, ou efetivo, de uma corrente periódica, embora eu estou usando meu exemplo com tensão, mas aqui eu estou falando de corrente, não vai fazer tanta diferença. O valor eficaz ou efetivo de uma corrente periódica alternada é o valor que uma fonte de corrente contínua constante deve gerar para, no mesmo período t e na mesma resistência, produzir a mesma quantidade de calor ou energia, né, que a corrente alternada considerada geraria. Então, isso é o que vai nortear a gente para que a gente possa
fazer essa relação entre o valor eficaz e o valor de pico de uma senoide, tá? É que nós vamos comparar com uma outra fonte que gera a mesma quantidade de calor numa determinada resistência, e aí o que eu faço com a corrente contínua eu vou fazer com a corrente alternada, de modo que daí eu possa tirar a relação entre o meu valor de pico e o meu valor eficaz. O que eu disse aí, na verdade, é isso aqui. Eu estou dizendo que a minha potência em corrente contínua, para que isso seja verdade, ela tem que ser igual à minha potência em corrente alternada. Só que vem um detalhe, para que eu calcule, fica mais fácil de eu trabalhar se eu considerar, por exemplo, a dissipação em uma resistência. E aí, para que eu considere a dissipação em uma resistência, é preciso que a dissipação de calor, né? É preciso que eu considere um intervalo de tempo para isso acontecer. E esse intervalo de tempo que eu estou considerando aqui é o período T, que nós vamos usar na nossa senoide, na nossa expressão. Então, eu posso dizer que minha potência em corrente contínua, num determinado período de tempo, ela é a tensão em corrente contínua vezes a corrente contínua nesse período de tempo, multiplicado por esse período de tempo. Isso vai me dar uma energia, isso vai me dar uma dissipação de calor, se eu admitir que eu estou aplicando isso numa resistência. Só que ICC, nós sabemos que a corrente é a divisão da tensão pela resistência, já que nós estamos admitindo que vamos aplicar essa potência numa resistência. Então eu vou pegar esse ICC e vou botar ele em função da resistência. Então a corrente contínua é a tensão contínua dividida pela resistência. Se eu substituir esse valor aqui nessa expressão, eu vou ficar com o seguinte, que a minha potência em corrente contínua num determinado intervalo de tempo vai ser minha tensão contínua ao quadrado dividido pela resistência nesse período de tempo, ou seja, multiplicado por esse tempo. E aí, para separar essa expressão, para ficar mais claro para a gente, eu vou repetir a expressão aqui, que a energia em CC no período T ela é dada por potência vezes tempo. Tá? É o que vai me dar energia. E a potência, como sabemos, vai ser a tensão ao quadrado dividido por R. Observe que aqui eu não tenho dificuldade, porque como minha tensão é constante, eu multiplico pelo tempo total, porque eu sei que em qualquer ponto, em qualquer instante que eu fizer essas contas, a minha potência não muda, ela é constante. Então basta que eu defina o período para que eu tenha a minha energia dissipada. O calor dissipado numa resistência, por exemplo. Agora, para a corrente alternada, nós precisamos do seguinte. Nós precisamos de uma definição. Por definição, a potência instantânea em corrente alternada ela é dada pelo seguinte. P de T é igual a V de T vezes I de T. Lembrando, mais uma vez, que sempre que eu boto P de T ou qualquer outra função em função do tempo, eu estou falando de valor instantâneo, ou seja, a qualquer momento do tempo eu posso calcular isso. Então, P de T vai ser igual a V de T, que é V instantâneo, sobre I de T. Isso é a minha potência instantânea. É a tensão instantânea multiplicada pela corrente instantânea. E como eu já mostrei que esse I de T, dado em função da resistência, é isso aqui, é VCC sobre R, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter que P de T vai ser igual a V de T ao quadrado dividido por R, que é a expressão da potência. E aí eu separo a expressão aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a energia em CA no período T, nesse mesmo período em que eu fiz a corrente contínua, ela é essa aqui. Observe, para a corrente contínua, a minha expressão é essa, é VCC ao quadrado sobre R vezes T, e para a minha corrente alternada eu tenho que P de T é V de T ao quadrado dividido por R. A diferença é que aqui eu já defini o meu período total, e aqui eu ainda não defini porque essa expressão ela é feita para valores instantâneos. Então eu vou ter que pegar aquele meu intervalo de tempo que eu usei aqui, somar minhas potências instantâneas todinhas naquele intervalo, para poder eu obter uma potência igual a essa daqui. É isso que eu vou fazer. E como sabemos, isso a gente faz através de uma integral que a gente vai mostrar agora. Como a dissipação de calor em corrente alternada, ou tensão alternada, ela deve ser a mesma que em corrente contínua ou tensão contínua, para uma mesma resistência e no mesmo intervalo de tempo, nós teremos que ter o seguinte, essa potência em corrente contínua, ou seja, essa energia, ou seja, essa potência aplicada, essa tensão aplicada numa resistência num determinado intervalo de tempo, tem que ser a mesma coisa do que uma tensão alternada faria. Só que eu não sei ainda que tensão é essa, mas ela vai ter que fazer a mesma coisa para que isso seja verdade. E se você observar nessa fórmula aqui, tem a semelhança, que é o seguinte. O que é potência? Tensão ao quadrado dividido por R.
A mesma coisa aqui, tensão ao quadrado dividido por R. Como isso aqui se trata de uma integral, e R é um termo constante, eu já tirei ele para fora da integral. Então eu fico com 1 sobre R, integral de 0 a t, de V de t ao quadrado dt. Então veja que agora está mudando de figura, porque enquanto que aqui eu já estou com minha potência e meu intervalo de tempo definidos, aqui eu vou precisar somar os meus valores instantâneos de tensão elevados ao quadrado, para ficar compatível com isso aqui. E você sabe que isso é feito através de uma soma, e a integral faz isso. Então, nesse intervalo de 0 a t, que é esse período aqui, eu vou somar todas as tensões instantâneas, elevá-las ao quadrado e somar, tá certo? Para que eu obtenha esse mesmo resultado aí. Mas o que ocorre? Quando eu faço essa transformação aqui, faço essa igualdade, o R, que é o meu elemento onde eu estou aplicando a minha tensão, ele vai desaparecer da fórmula, na verdade, né? Na prática ele está sendo usado, mas aqui, para efeito de simplificação, ele desaparece porque ele aparece no primeiro termo aqui, no denominador, e também no segundo termo da igualdade. Então eu posso cortar esse com esse, e essa minha expressão se transforma nisso aqui. Tensão contínua ao quadrado no intervalo de tempo é igual a integral de 0 a t das tensões instantâneas ao quadrado dt. Então agora encontrei uma expressão em que eu não preciso do R, eu estou só em função das tensões e do tempo. Bom, aí prosseguindo aqui, o que é que eu faço? Eu repeti a expressão aqui da seguinte forma. Eu aqui tenho VCC ao quadrado vezes no período de tempo é igual a essa integral. Só que o que me interessa é o VCC. Então, eu vou tirar o t daqui e vou passar ele para o lado de cá. Se ele aqui está multiplicando, para cá ele vem dividindo. Portanto, o meu V eficaz ao quadrado é igual a 1 sobre t integral de 0 a t de V de t ao quadrado dt. E observe por que V integral. É que agora eu já estou admitindo, e já admiti isso, que essas tensões terão que ser iguais, para que elas produzam o mesmo efeito numa resistência igual, elas terão que ser iguais. Então, ao invés de eu chamar esse termo de VCC, eu já vou chamar ele de V eficaz, ou VRMS, como eu vou chamar mais na frente. Por quê? Porque eles são iguais. Então, já não preciso mais estar chamando ele aqui de VCC. Ele vai ser o próprio V eficaz que eu estou procurando. Então, eu estou dizendo aqui que o V eficaz ao quadrado ele é igual a 1 sobre t, integral de 0 a t, de V de t ao quadrado dt. Essa é a expressão que eu encontrei. E aí, o que é que eu faço? Como o que me interessa mesmo é o V eficaz e não ele ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada dele. E se eu vou extrair a raiz quadrada desse primeiro termo, eu sou obrigado a extrair a raiz quadrada do segundo também, né? Para que a expressão não se altere. O que eu faço com essa expressão, eu tenho que fazer com essa. Se eu estou extraindo a raiz quadrada disso aqui, eu tenho que extrair a raiz quadrada disso aqui. Só que quando eu extrair a raiz quadrada de V eficaz ao quadrado, eu encontro o V eficaz. E essa daqui, a raiz quadrada, vai ser isso aqui mesmo, vai ser a raiz quadrada de tudo isso. Integral de 1, raiz quadrada de 1 sobre t, integral de 0 a t, de V de t ao quadrado dt. Isso aqui, no final das contas, é aquela expressão que eu falei para vocês, que na maioria das demonstrações dessa relação entre o valor eficaz e o valor de pico de um sinal de tensão ou corrente, ele parte já dessa expressão. O que é que nós fizemos aqui? Nós aqui demonstramos como chegar nessa expressão, porque geralmente isso não é feito. Você já parte daqui para desenvolver e dizer que o valor eficaz ele é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Eu estou antecipando, mas você vai ver que a gente vai chegar lá. E a minha preocupação aqui é não só dizer isso, mas também dizer de onde saiu essa expressão, porque isso às vezes fica confuso. No começo, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a achar estranho de onde teria saído essa forma. Eu comecei a pesquisar, né, para ver para ver de onde exatamente tinha saído isso. E é essa a expressão que nós encontramos. Bom, e aqui o que é que eu estou fazendo? Como eu tenho uma expressão em que eu tenho V de t ao quadrado, eu estou mostrando o V de t aqui. O V de t é o V de pico vezes o seno de ômega t dt. Isso nós já estamos careca de saber, porque nós vimos isso aí naquela demonstração ali atrás da nossa senoide. Isso é a equação de uma onda senoidal, como eu mostrei ali atrás. Detalhe aqui é o seguinte, é que essa expressão que está aqui dentro desse radicando aqui, dessa integral, ela na verdade é elevada ao quadrado. Então o que é que eu fiz? Eu peguei essa expressão e elevei ao quadrado. Se eu estou elevando essa expressão ao quadrado, eu tenho que elevar tudo ao quadrado. Eu elevei ao quadrado o v de t e estou elevando tudo isso aqui também ao quadrado. Só que o detalhe aqui é que como isso aqui se trata de uma senoide,
Eu não posso simplesmente fazer isso. Eu tenho que fazer o seguinte, uma senoide elevada ao quadrado, ela é dessa forma. Nessa expressão total eu tenho v de t ao quadrado, ela é igual ao v de pico ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t dt. Repare que tem uma diferença importante. Aqui não é seno de t ao quadrado, e sim seno ao quadrado de t. É por isso que a gente precisou aqui dessa expressão. Bom, e agora vamos fazer o seguinte. Observe que eu novamente tive que elevar essa expressão. Vou voltar um pouquinho. Essa expressão aqui, eu tive que elevar ao quadrado novamente. A gente poderia dizer, ora, quando eu elevo essa expressão ao quadrado, ela volta a ser essa aqui. Tá? Porque eu elevo isso aqui ao quadrado, elevo isso aqui ao quadrado, então ela fica igual a essa daqui. Ora, e por que eu fiz isso? Porque eu não já fiquei com essa expressão, se eu vou precisar dela para desenvolver a minha integral. Eu fiz isso porque era preciso eu demonstrar a fórmula original de onde parte a demonstração. Por isso que eu fiz. Mas aqui eu estou retornando com ela, elevando ela ao quadrado de novo, de modo que eu vou poder resolver essa expressão aqui, essa integral, sem maiores dificuldades. Esse valor eficaz ao quadrado, eu não vou mais mexer com ele. Ele já é um valor que eu quero, que no final só tem que extrair a raiz quadrada dele. Agora, o que eu vou resolver é essa integral aqui. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que v eficaz ao quadrado é igual a 1 sobre t, que é essa expressão, só que aqui dentro agora eu vou botar aquela expressão da tensão instantânea ao quadrado, que é isso aqui, que a expressão total vai dar v de pico ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t dt. Essa é a expressão que eu encontro. Bom, e aí o que é que eu faço? Aqui, como esse valor não vou mais mexer nele por enquanto, eu já defini ele aqui e eu chamei ele de equação 1. O v eficaz ao quadrado eu estou chamando de 1. Já defini aí um primeiro valor para a gente não ficar mais repetindo ele aí nas fórmulas. E agora eu vou apenas resolver essa integral aqui. Aí eu passo para cá e agora eu vou resolver essa integral, que na verdade é essa, né? Que eu já substituí esse valor aqui pelo valor da expressão da senoide ao quadrado. Então, isso aqui é uma integral, é 1 sobre t vezes a integral de 0 a t, v de pico ao quadrado, seno ao quadrado de 1 t dt. Tá? Dá para a gente ver que esse 1 de t aqui representa uma média de um valor quadrático que eu tenho aqui. Não é isso? Só que eu tirei ele para fora da integral. E aqui, o que é que eu faço? Como o v de p ao quadrado, ou seja, o v de pico ao quadrado, ele é constante, eu não preciso dele dentro da integral. Eu tiro ele para fora da integral. Então, essa expressão se transforma em v de p ao quadrado sobre t, né? Multiplicando por isso aqui, integral de seno ao quadrado de ômega t dt. É para que eu estou simplificando mais ainda a expressão. Só que nós mostramos lá atrás que o seno ao quadrado de ômega t era igual a 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2. Então, o que é que eu já fiz aqui? Para não ter que demonstrar isso aqui, como eu já fiz isso lá atrás, já mostrei isso aqui, e isso aqui equivale a v de p ao quadrado sobre t, integral de 0 a t, de 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2 dt. E aí eu vou resolver essa integral de duas... Aqui, na verdade, eu tenho duas formas, duas integrais aqui, né? Essa propriedade é uma das propriedades das integrais, que eu não vou repetir aqui, mas, quer dizer, não vou demonstrar, mas vou repetir. Eu primeiro faço a integral desse primeiro termo, depois eu faço a integral desse segundo termo aqui. Só que aqui eu ainda posso fazer uma coisa. Como aqui eu tenho um número constante que é 2, que veio dessa identidade aqui, trigonométrica, eu vou tirar ele também daqui de dentro da integral. Então eu coloco ele aqui, ó. Eu vou ficar agora com v de p ao quadrado sobre 2t, que é isso que eu estou representando aqui. Tirei ele de dentro da integral. Dessa forma, a minha integral ficou mais simples ainda. Ela ficou integral de 0 a t de 1 menos cosseno de 2 ômega t dt. E aí eu circulei isso de vermelho para dizer o seguinte, eu vou resolver isso em duas partes. Vou resolver a primeira integral, que é essa daqui, dt, ou seja, vp ao quadrado 2t integral de 0 a t de 1 dt. Essa é a primeira integral que eu vou resolver. Depois eu vou resolver v de p ao quadrado sobre 2t, integral de 0 a t, de menos cosseno de 2 ômega t dt. Essa é a segunda integral que eu vou resolver. Então vamos logo resolver a primeira, essa que está circulada em vermelho aqui. Então ela me dá isso aqui. V de p ao quadrado sobre 2t, é esse termo aqui, que multiplica a integral de 0 a t de 1 dt. É esse 1 aqui, de 1 dt.
E a integral de uma constante é o próprio t, no caso aqui, que era dt. Então, esse resultado aqui vai me dar v de p ao quadrado sobre 2t vezes t. Na verdade, eu deveria resolver isso aqui da seguinte forma. Isso aqui eu ia fazer a diferença entre t aplicado nessa expressão menos zero, tá? Aqui, né? Aqui seria t menos zero. Então, t menos zero é t. Eu já botei o t aqui para simplificar. Ao invés de fazer aquela continha de aplicar o t nessa expressão, na minha expressão, que aqui daria t minúsculo, aplicaria t e depois aplicaria zero. Ficaria t menos zero dá t. Eu já botei o t aqui. E veja que quando eu faço isso, quando eu resolvo essa integral, eu fico com um t no numerador e um t no denominador. Eu elimino esses dois e eu fico com a expressão vp ao quadrado, ou v de pico ao quadrado, dividido por 2. Então, essa primeira integral aqui, ela me dá como resultado isso aqui. E aí eu faço o seguinte, crio aqui uma segunda expressão, que é v de pico ao quadrado dividido por 2, é a minha segunda expressão. Eu estou separando ela aqui, para que a gente possa depois fazer, juntá-las e encontrar a nossa expressão final. Prosseguindo aqui, eu vou agora resolver aquela segunda parte da integral. Já resolvi a primeira, vou resolver a segunda. Que nós já dissemos que é v de pico ao quadrado dividido por 2t, integral de 0 a t, de menos cosseno de 2 ômega t dt. E aqui tem aquele detalhe da integral por substituição, tá? Que é isso aqui. 2 ômega t, como é que eu resolvo uma integral desse tipo? Cosseno de 2 ômega t. Eu vou chamar 2 ômega t de u. Então, u é igual a 2 ômega t. Depois eu derivo esse u aqui. Então, du dt vai ser igual a 2 ômega. Só tira o t, né? Quando eu faço a derivada desse termo aqui, a derivada de 2 ômega t dt é 2 ômega. E aqui a derivada de u em relação a t. E ainda, dentro dessa expressão, eu posso dizer, substituindo aqui, que du sobre 2 ômega é igual a dt. Por que isso? Porque eu vou precisar do dt aqui. Eu já tenho o u, que é 2 ômega t, e o dt vai ser du sobre 2 ômega. Então, isso é uma integral por substituição. Eu estou substituindo isso aqui, o 2 ômega t e o dt, para poder resolver a minha integral, que é um dos processos de integração. Que também, como eu estou dizendo, eu não vou mostrar como resolver a integral. Eu apenas estou colocando aqui o necessário para você entender a fórmula. Então, passando para cá, o que é que eu fiquei aqui agora? Eu fiquei com a integral de Vp ao quadrado, ou V de pico ao quadrado, dividido por 2t, de 0 a t, menos cosseno de u, du sobre 2w, que é isso aqui, ó. 2 ômega t não é u, então cosseno de u, e dt é du sobre 2w. Então, essa é a minha integral que eu encontrei. E aí, o que é que eu ainda posso fazer? Esse 2w também é uma constante, eu posso tirar ele daqui de dentro da integral e passá-lo para fora. Então, se eu multiplicar 2w por 2t, eu fico com 4tw. Então, minha expressão fica v de pico ao quadrado dividido por 4tw, integral de 0 a t, de menos cosseno de u, du. E esse resultado, eu agora, já uma vez resolvido isso, veja que toda essa substituição que eu fiz aqui foi com o intuito de transformar isso aqui numa integral normal, mas veja que não foi simplesmente isso. Repare que apareceram termos aqui fora em função dessa transformação que eu fiz. Portanto, no final das contas, eu fiquei com v de pico, tensão de pico ao quadrado dividido por 4t, ômega integral de 0 a t, de menos cosseno de quem? Agora sim, eu volto a substituir o meu u por 2 ômega t. E o meu du sobre 2 por dt. Então, eu tenho que, isso aqui é menos cosseno de 2 ômega t dt. Essa é a minha integral final. Bom, e aí nós vamos mostrar esse detalhe aqui, que é o seguinte. Eu mostrei lá atrás, vou repetir aqui, para a gente não esquecer, que a velocidade angular ela era 2πf. Como f é 1 sobre t, então eu posso dizer que minha velocidade angular é 2π sobre t. Então, 2 ômega t, na verdade, é 2 vezes f, que é 2 vezes 2π, vezes f, que é 1 sobre t, vezes t. Então, quando eu faço essas contas aqui, substituindo o ômega, aliás, eu estou substituindo o ômega por 2, aqui nessa expressão, né? Estou substituindo o ômega por 2π sobre t, que foi obtido aqui.
Então, fazendo essas contas, eu corto T por T, meu resultado final é 4π. E o que acontece aqui? Acontece que, se eu for fazer a minha integral, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o contorno, substituir T nessa minha expressão aqui, e depois eu substituo zero, e subtraio um do outro, né, o superior do inferior. Só que 2ômega-t, pela expressão que nós obtivemos aqui, é 4π. E seno de 4π é zero. Do mesmo modo que seno de zero também é zero. E por que seno de 4π é zero? É que, olhando, você voltando a olhar aquela senoide lá atrás, você vai observar que como o seno ele fica no eixo dos x, então 0, 180, ou melhor, 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, ou seja, qualquer múltiplo de π, ele vai dar sempre, o seno disso aí vai ser sempre zero, porque ele vai estar sempre na horizontal, e o seno fica na vertical. Então, se eu estou pegando um ângulo a 0 graus, a 180, a 360, a 720, o que seja, esse seno vai dar sempre zero. Portanto, seno de 4π é zero. E como seno de zero também é zero, porque está na mesma linha, no mesmo alinhamento, toda essa expressão aqui é zero. Ou seja, eu tive uma trabalheira danada para fazer isso, e nem precisaria, porque isso aqui é zero. Eu poderia ter lá atrás já ter dito, isso aqui dá zero. Eu até já vi demonstrações dessa forma, em que a pessoa coloca simplesmente que isso aqui é zero, e não diz por que é zero. Isso às vezes confunde as pessoas, né? A pessoa não sabe por que isso aqui é zero. Então eu fiz questão de detalhar isso aqui para que você entenda por que é que esse terceiro termo aqui é zero. Então, feito isso, nós ficamos com a seguinte expressão, para esse caso aqui, que essa expressão todinha aqui, uma vez resolvida essa integral no intervalo de 0 a t, ela é igual a zero. Essa é a minha terceira expressão. Prosseguindo aqui, aí nós vamos agora para a equação geral do valor eficaz. Só que meu valor eficaz, você vai ver que ele ainda está ao quadrado. Então, eu estou somando o meu valor eficaz, eu estou dizendo o seguinte, que meu valor eficaz ao quadrado, que é aquela primeira expressão, ele é igual a o meu valor de pico ao quadrado dividido por 2, que é a minha segunda expressão, menos essa expressão todinha aqui, que era aquela outra integral, que a gente sabe que deu zero. Então, como isso aqui é zero, eu vou ter no final das contas, que agora eu vou substituir, que dá no mesmo, o valor eficaz é o mesmo VRMS. Então, o meu valor RMS ao quadrado não é RMS ao quadrado, é tudo isso ao quadrado, né? A minha tensão RMS ao quadrado, ela é igual a VP sobre 2, menos isso aqui, mas como eu sei que isso aqui é zero, isso aqui se transforma em VRMS ao quadrado é igual a V de pico ao quadrado sobre 2 menos zero, que é VRMS ao quadrado igual a V de pico sobre 2. E aí volta novamente aquela história. Eu não quero o VRMS ao quadrado, eu quero simplesmente saber quem é o meu valor eficaz. Então, eu vou ter que novamente extrair a raiz quadrada disso aqui para poder encontrar o meu valor de VRMS. E, como isso é uma igualdade, eu não posso extrair só a raiz quadrada disso aqui. Eu tenho que extrair desse primeiro termo e desse segundo termo também. Então, fica assim. A raiz quadrada de VRMS ao quadrado, é isso aqui, é igual à raiz quadrada de todo esse termo aqui. Ora, a raiz quadrada de VRMS ao quadrado é o VRMS, o próprio VRMS ao quadrado. E a segunda, como é que fica? A segunda fica a raiz quadrada de V de pico ao quadrado é V de pico, e a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, porque não dá um número exato, então eu fico dessa forma. Portanto, está demonstrada a nossa expressão, que nos diz que o valor RMS ou eficaz ou efetivo de uma função senoidal, por exemplo, no caso nosso aqui da tensão, ela é igual ao valor de pico dessa função dividido por raiz de 2. Essa é a demonstração. Aí eu peço só que você dê uma olhadinha no slide seguinte, que ela é importante, né? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, marque gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, visite o nosso site, que é o www.eletricaparatodos.com. E lá você vai encontrar dois cursos que nós oferecemos, que é o curso PLT, Proteção e Controle de Linha de Transmissão, e também o curso PES, que é Proteção de Equipamento e Subestação. Eu quero ainda alertar que isso aqui faz parte de um módulo que eu tenho, que é Conceitos Gerais, em que eu boto diversos conceitos
para facilitar o entendimento de quem está fazendo esses cursos aqui. Lá eu tenho vários vídeos, né? Por exemplo, eu tenho lá componentes simétricas, eu tenho lá lei de Faraday, eu tenho o que é velocidade angular, eu tenho radiano, eu tenho raiz de 3, um monte de coisa eu tenho lá que é justamente para facilitar para você acompanhar o curso. Além disso, eu pretendo botar mais cursos no meu site aqui, e um dos que eu estou planejando, ele não vai ser tão rápido, mas é um curso sobre estudo elétrico e coordenação de proteção. Lembrando que, embora eu tenha um certo conhecimento desse assunto, mas eu vou colocar estou negociando com um colega, um especialista, para que ele faça esse curso e a gente coloque no meu site. Vamos fazer uma parceria, porque realmente ele é muito bom e deverá ser um curso muito interessante que eu pretendo oferecer para vocês. E tem mais que eu pretendo fazer. Mas por enquanto é isso, e vamos aguardar aí o próximo vídeo. E se se esse assunto lhe interessar, eu sugiro que você veja direitinho a programação desses cursos, o PLT e o PES, que pode ser do seu interesse. Ok? Obrigado.